Olá, meus amigos e amigas do canal Isaías Neres, aqui do podcast Falando Francamente. Estamos hoje com a nossa convidada muito especial, a deputada estadual Bethel Santana Rodrigues, cujo nome de guerra é Bethel Gomes. E ela nos dá a honra de estar conosco nessa manhã para falarmos sobre política, sobre candidatura. Ela vai contar um pouco da sua vida, da sua trajetória. E bom dia, deputada. Bom dia, meu amigo Isaías Neres. É um prazer estar aqui no podcast. Pois é, e hoje ela vai, como eu já antecipei, contar um pouco da sua história e dizer para o Maranhão o que ela tem feito já como deputada. Ela é candidata à reeleição, e o que tem mais pela frente com a sua futura, seu futuro mandato de reeleita deputada. A gente sempre inicia perguntando: quem é Bethel Gomes? Olha, Bethel Gomes é uma mulher de origem muito humilde. Meu nome de guerra é Bethel Gomes. Meu nome é Bethel Santana Rodrigues. Sou filha de um casal de agricultores, Davi e Raimundo. Meu pai já não está mais entre nós. Está num plano espiritual incomparavelmente melhor do que nessa trajetória terrena. Já cumpriu a sua missão. E eu tenho muito orgulho do meu pai. Agradeço muito a Deus por ter escolhido Davi, casal guerreiro, um casal humilde, de boa índole, casal que cumpriu a sua missão no sentido da educação dos seus filhos. Porque mesmo, digamos assim, sem emprego, nunca foram empregados. Sustento da sua família veio 100% da Mãe Terra, com a bênção de Deus. Agradeço muito a minha mãe também, uma mulher que me inspira muito. Foi uma grande auxiliadora do meu pai, ainda está entre nós. Sou muito feliz, já muito avançada em dias, tenho 87 anos. Hoje não trabalha como antes, mas mesmo cheia de dores, ela ainda consegue fazer os redinhos. É uma artesã, uma grande costureira, uma auxiliadora na roça, juntamente com meu pai, para nos educar. Então eu tenho muito orgulho. Esse espírito de luta que eu tenho, eu herdei da minha querida. E assim, Isaías, os meus pais, eles me passaram a tocha da fé. Eu tive a grande felicidade de nascer em um lar cristão. Eu aceitei Jesus como meu Salvador aos 12 anos de idade. Então, assim, o meu caráter tem muito a ver com a minha, a instrução dos meus pais pautados nos preceitos sagrados, na palavra de Deus, sabe? Bethel, deputada Bethel, eu gostaria de saber de você como é que foi a sua infância. Eu creio que você foi criado em Barra do Corda. E como é que foi a sua infância naquele município? Quando você começou a estudar? Depois de adolescente, eu creio que inicia trabalho também. Naquela época começaram a trabalhar mais cedo. Como é que foi? Conte para nós aí. Isaías, meus pais, quando eles se casaram, foram morar em um lugar chamado Shoa, na beira de um rio, sabe? Criavam cabras e cuidavam da roça. E a minha mãe, ela tinha um sonho, porque ela nasceu na roça e ela não queria a mesma coisa para os seus filhos. Ela queria ir para a cidade. E aí, no primeiro momento, como eles não tinham condições ainda de ir para a cidade, eles encaminharam a minha irmã mais velha para estudar em um internato. Era um local onde os ingleses desenvolviam um trabalho para ajudar a população lá em Barra do Corda. E eles recebiam os filhos dos camponeses. E aí, a minha mãe só via a minha irmã no período de férias. Isso aí despertou no coração dela o desejo de ir para a cidade. Então, tiveram que vender tudo as terras, compraram uma casinha no centro da cidade. E eu tinha apenas 1 ano de idade quando cheguei em Barra do Pão. E passei toda a minha infância
A minha casa fica perto de um rio, Rio Corda. Um rio que eu tenho muita paixão e muitas saudades. Era o nosso, digamos assim, espaço de lazer, porque no período, tinha um período no mês de maio, que era o período dos peixinhos, das piabas. Enquanto minha mãezinha tirava o cochilo, eu pegava a varinha e pescar aqueles peixinhos, né? Como era maravilhoso, boas lembranças, sabe? Ali naquele período da minha infância, eu brincava do carimba, né? Brincava de bola, brincava de roda, com a galerinha lá, as vizinhanças. Então, assim, nós brincávamos de fato. Naquele tempo não tinha televisão, nem energia tinha, assim que a gente chegou. E aí eu vi Barra do Corda, aquela cidade, sertão cordino ali, Barra do Corda, uma cidade que eu tenho muita paixão, sabe? Então eu tive uma infância humilde, mas uma infância regada com muito amor. Tenho boas lembranças dos meus pais, quando meu pai sentava à cabeceira da mesa para fazer a leitura da palavra de Deus, e nos ensinando a importância de servir a Deus. Porque o meu pai, ele semeou para a vida eterna, Muito bem. sabe? E ele plantou isso no coração dos filhos. Então, assim, eu tive uma infância maravilhosa. E em relação à escola, muito cedo eu fui para a escola. Isaías, se eu te contar que muitos dos meus colegas, eu estudei em escola pública, né? Mas tinha muitos pais que tinham uma certa condição, levavam seus filhos de carro para a escola, e outros de bicicleta, mas o meu pai nenhuma bicicleta tinha. Ele tinha os ombros, sabe? Olha. Meu Deus, quando eu lembro que eu ia nos seus ombros, segurava aqui nas suas mãos, ia encantada, apaixonada, olhando o movimento da rua, sabe? E o meu pai, ele me perguntava, me ajudava a ler os letreiros dos comércios, assim. Poxa, Isaías, Ele foi quantas muito lembranças, dedicado, né? muito dedicado. Um pai maravilhoso, um pai amigo. Às vezes ele ia atrás do gado que se perdia no mato. Sabe, naquele tempo tinha uma roupa que era uma proteção, uma roupa de couro, que eles chamavam, era perneira. Então, assim, ele colocava essa roupa por cima da outra roupa. Ia para o campo, atrás do gado, né? Que era para não se arranhar aquela roupa. E quando ele chegava em casa, eu ficava tão feliz em abraçar meu pai. Ele, Betelzinha, ajuda o papai a tirar aqui a proteção. Ah, não é só o Zé Gomes que chama de Betelzinha, não. Meu amigo, Seu essa pai já história chamava, de Betelzinha. né? Uma vez, era só o meu pai. Eu nem queria que ninguém me chamasse de Betelzinha, sabe? Mas acabou pegando, sabe? Esse nome, assim, eu guardo com muito carinho. Ainda hoje posso, assim, até quando eu fecho os olhos, ouvir a voz do meu pai me chamando Betelzinho. Era com muito amor. Emocionante sua história. Demais. Ah, Isaías. Eu tive uma infância humilde, pobre. Meu Deus, mas regada de muito, sabe? Muito amor mesmo, porque os meus pais faziam tudo com muita dedicação. A mamãe acordava a gente muito cedo, muito cedo. Ela ia tirar o leite. Ela andava 2 quilômetros onde a gente tinha lá uma vacaria e ela ia tirar o leite. Às vezes ela me levava e eu tomava o leite da hora, levava a canequinha e me dava. E quando ela chegava, ela ainda ia organizar o café para os filhos. E muitas vezes a gente acordava com aquele cheiro dos gritos. Meu Deus, quantas saudades, assim, que tempo maravilhoso. Mas foi uma infância bem vivida. E o seu trabalho, vamos dizer assim, profissionalmente, você começou a trabalhar quando? Olha, Isaías, sabe, quando a gente nasce assim, um lar humilde, às vezes a gente tem vontade de possuir alguma coisa, né? E eu, muito cedo, eu queria trabalhar. E aí, como eu era muito dedicada na escola, eu resolvi dar aula para as pessoas que tinham mais condição, para dar um reforço para os seus filhos, com 12 anos. 12 anos já era professor. 12 anos já era professor, Isaías. E aí, sabe o que acontece? Interessante. Tinha umas crianças que moravam na beira do rio, umas palafitas. Era assim um local, um terreno, que era um barracão. E eu tinha muita dó daquelas crianças. Às vezes, nariz escorrendo, os olhos sujos e tal. E eu visitei aquele povo e me coloquei à disposição. Falei com os pais daquelas crianças. Se eles quisessem, eu poderia dar aula de reforço para eles de graça, sabe? E isso, assim, me orgulha muito, assim, porque, de alguma forma, contribuiu com alguém. Com certeza. E eles, graças a Deus, cresceram, desenvolveram. E cada um hoje tem o seu emprego. Né? Então, isso aí é outra coisa que marcou, assim, a minha história.
que vale a pena a gente servir. Eu não sabia desse seu lado de professora lá na infância. Me diga uma coisa, Betel, deputada Betel. Com relação à sua formação acadêmica. Sim, Isaías, é o seguinte, eu tenho sonho de uma graduação do jovem, sabe? E os meus pais, assim, eles venderam tudo, como eu já falei, foram para a cidade para educar os filhos. Uma luta grandiosa, mas eram 10 filhos. Veja bem, um casal que não tem emprego, para viver da roça, como manter os filhos na faculdade? E assim, você sabe que naquele tempo tudo era mais difícil, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? O meu primeiro emprego, carteira assinada, foi nas Casas Pernambucanas, era uma loja grande de tecidos. Essa loja era uma rede de lojas que tinha no estado, né? Ainda em Barra do Corda? No Maranhão, Barra do Corda ainda, com 15 anos, né? Então eu estudava, eu trabalhava e às 6 horas eu saía do trabalho. Muitas vezes não dava tempo nem de tomar banho, só pegava os livros, ia para a escola e chegava às 11 horas da noite. Foi quando eu iniciei o magistério. E assim, foi a troco de muita luta. Então, assim, não surgiu nenhuma oportunidade para ingressar numa universidade. Tenho outras irmãs mais velhas que eu, alguns, foram para a cidade grande, para Brasília, conseguiram a formação, e eu fiquei naquele desejo ardente, né, de uma graduação. Mas tudo, Isaías, é no tempo de Deus. O tempo passou, né? Eu fui estagiária da Caixa Econômica, fui estagiária do Banco do Brasil. Prestei o concurso para o Banco do Estado do Maranhão. E aí eu passei no concurso do banco. Prestei concurso para a Fundação CESP, que era um órgão federal, e hoje é chamado Fundação Nacional de Saúde. Né? Era para o cargo de visitadora sanitária. Era um emprego federal, um emprego muito bom. E aí eu fiz, e quando saiu o resultado, né, a Fundação CESP ligou dizendo que eu tinha sido aprovada, porque só tinha uma vaga. Sabe como é cidade pequena, todo mundo me parabenizando, né, pela vitória ali no concurso, eu fiquei muitíssimo feliz. E aí a gente estava organizando, porque eu tinha que ir para Fortaleza para fazer um estágio, né? E no estágio, né, era assim, um estágio tão bom que às vezes as pessoas saíram do estágio, elas já tinham um recurso ali, na época, até para comprar um carro, né? Mas o que que acontece? Inclusive a minha irmã, que Deus já levou, né, em março de 2021, por Covid, né? Ela se aposentou como visitadora sanitária da Fundação. Pegou muitíssimo. E aí, Isaías, eu recebi uma outra notícia, dizendo que tinha havido um engano, que eu perdoasse, porque quem tinha passado na época foi uma mulher, quem passou em primeiro lugar, que era sobrinha de um deputado. Criaram algumas situações, uns bochichos, mas eu entreguei para Deus. Aí logo depois veio o resultado do concurso do banco me chamando, e eu fui trabalhar no Banco do Estado, onde eu conheci o grande amor da minha vida, pai dos meus filhos, um homem que me inspira dia após dia com o seu caráter, com a sua conduta, com o seu jeito de viver e também pelo respeito que ele tem pelo próximo. Zé Gomes, pai das minhas filhas. Então, eu trabalhei, como você falou, trabalho no Banco do Estado. Trabalhei também, na época, o Banco do Estado entrou no processo de privatização e eu resolvi aderir ao plano de incentivo, né, que era um plano que você ganhava praticamente dobrado, né, digamos, era um incentivo, além dos seus direitos. Eu resolvi sair porque eu também tenho espírito empreendedor e resolvi mexer com compra de gêneros alimentícios. Foi maravilhoso. Em que ano, mais ou menos? Rapaz, isso foi 97, 98, por aí. Aí comecei a mexer com isso. E
a gente alugou um local aí para comprar no período da safra, fazer a compra dos gêneros. Estocava, né? Estocava, e aí no período que era mais valorizado, a gente vendia. Então, assim, no primeiro momento, eu praticamente dobrei, né, meu capital. Aí, no segundo momento, no outro ano, quando eu comprei milho, eu nem ganhei nem perdi, né? Mas aí eu resolvi até, fiz uma coisa que nem deveria, foi mexer com madeira. Então, eu tive aquele período, comecei a comprar madeira e ganhei, assim, um bom dinheiro. Mas, tanto é que aí depois a gente comprou aqueles pontos comerciais ali na avenida. E foi com esse dinheiro que eu ganhei de madeira. Só que meu coração começou a... Porque eu sou muito apaixonada pelo meio ambiente. E sempre que eu via, né, aquelas tábuas largas, eu Doía ficava o me coração, sentindo hein, culpada com aquilo. Eu deputada? digo, não dá para mim. Né? Porque eu, no caso, eu não estou, né, digamos assim, Contribuindo, né? contribuindo para a preservação daquilo que é indispensável à vida, né, que são as árvores, tal, porque tu sabe do papel das árvores, que são Importante. assim importantíssimo, né, para, digamos, a purificação do ar que nós respiramos. E além de tantas outras coisas que as árvores nós sabemos que são benéficas para Muito alimentar bem, os pássaros, para produzir frutos, para nos muito bem. alimentar e tantas outras coisas. Então eu abandonei isso aí. E É, após isso, né, surgiu, digamos assim, o Zé Gomes entrou a vida na vida pública, pública, né? Você sabe que em 2004 ele concorreu, perdeu as eleições, ele foi por uma questão, acredito que era missão mesmo, era o deserto que Deus estava preparando, ele tinha que ficar naquele deserto, para que Deus preparasse ele, para que voltasse em 2012, né? voltasse com maturidade, sabe, com o pé no chão. Eu acredito que se ele tivesse vencido naquele tempo, Isaías, a história teria sido outra. Talvez nós nem estivéssemos juntos, né? Porque você sabe que muitas vezes o jovem, ele, digamos, para assumir uma responsabilidade tão grande, né? De repente ele poderia até se desviar do propósito, que era realmente dar a realidade da nossa linda cidade de Buriticupu. Né? Deputada, deixa eu lhe perguntar. É. A partir de quando a senhora despertou o interesse para política partidária como candidata? Isaías, é o seguinte, na verdade, sem querer, né? Acabei adentrando na vida pública, né, digamos, nessas pastas de gestão, como você conhece, cultura, Educação, né? educação e assistência social. Então, isso aí foi uma experiência grandiosa. Eu, na verdade, não tinha nenhuma intenção. Na verdade, eu queria ser o Porto Seguro. Quando o Zé Gomes resolveu abraçar, né, a ideia de estar, né, concorrer às eleições, eu sempre pedi, rapaz, é o seguinte, eu vou te ajudar. Eu sei o quanto é difícil a vida pública, mas eu quero que você me dê como Porto Seguro. Eu quero cuidar de você, das nossas, né? Mas é como planejamento. O planejamento ele é dinâmico. Você planeja, mas ao longo da execução daquilo ali, daquela caminhada, pode mudar. Flexibilizar, né? Exatamente. Então, foi o que aconteceu. E ele disse, Betel, eu preciso. E o primeiro momento foi na cultura, como você sabe, que a gente desenvolveu um bom trabalho. E 6 meses depois, ele disse, olha, tem uma outra missão. Quando ele me falou na educação, esperei. Por que, Isaías? Eu não tinha nenhuma experiência. Né? Um mundo desconhecido. Mas sabe, Isaías, eu não sou uma mulher de baixar a cabeça. Então, em primeiro lugar, por quê? Eu confio em Deus. E acredito que não foi por acaso. Quando Deus escolhe, ele... Agora, é claro que a gente precisa fazer a parte da gente. Né? E só Deus sabe o quanto foi árdua essa caminhada, mas foi uma caminhada prazerosa, sabe? Porque o Senhor esteve comigo em todos os momentos, né? E eu nem somo quantas noites, nas madrugadas, eu estava lendo o dirigente, o manual do dirigente da educação, né? E estudando os programas, estudando as leis,
da educação. Para quê? Porque você só pode contribuir e ajudar se você. Então, mas graças a Deus, Deus colocou uma equipe maravilhosa, sabe o sucesso que foi o período que nós estivemos à frente da gestão, investindo em formação continuada para professores. Quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi um diagnóstico, né, da rede. Eu queria saber qual era a maior dificuldade. E quando eu recebi aquele diagnóstico, eu levei para a Universidade Federal do Maranhão. Não que eu não confiasse na equipe, mas muitas vezes é preciso um olhar de Comparar, fora, né? Então, a UFMA se prontificou em ajudar no primeiro da jornada pedagógica, e aí para sentir de fato como estava a nossa educação por segmento, e ali eles fizeram um projeto muito indo de encontro com as demandas da educação. E foi maravilhoso, certo? Eles passaram praticamente 2 anos pesquisando, às vezes sem os professores saberem, né? E eles pesquisaram, sondaram aqueles. Então, com o meu trabalho na educação, muitas pessoas começaram a ventilar o meu nome a candidatura digamos, eu abraçar essa, digamos assim, a eleição, o desafio de ir para uma eleição, né, para disputar uma vaga lá na Assembleia Legislativa. Como você sabe, eu no primeiro momento eu resisti muito, mas eu entendi como abracei. E aí, por 27 votos, não chegamos. Mas Deus me deu uma oportunidade para assumir metade do mandato. E assim, tem sido uma experiência grandiosa, maravilhosa. Para mim tem sido um grande privilégio estar ali naquela estrutura de poder, né, para contribuir com o povo do Maranhão. E, deputada, eu tenho uma curiosidade, creio que o público também tem, como é que é a dinâmica dessa questão das emendas? O que cada deputado tem de emenda para os seus Isso, como Isaías, é assim, por exemplo, as emendas, nós temos 3 milhões de emendas cada deputado. Isso é contemplado na lei orçamentária, né, atual, no orçamento, né? 42 deputados. Olha, já imaginou? Uma filha de agricultor está numa representando o povo do Maranhão. A gente vem de uma origem tão humilde, são mais de 7 milhões de maranhenses. Só tem 40. Né? Então, assim, principalmente da forma como chegamos, fazendo um trabalho de formiguinha. Todos sabem que a gente não compra voto, a gente não faz esse tipo de política. Eu quero, assim, o que nós fazemos, na verdade, nós trabalhamos em conversa, com o povo mesmo, é com o presidente de associação, certo? É com o presidente de associação de moradores, é com lideranças comunitárias, pastores, a gente faz essa conversa, apresenta o plano de trabalho, não que misture lá dentro da igreja, que a gente não quer utilizar jamais o púlpito para fazer política, não. A igreja é um local sagrado. Mas a gente faz a visita particular, para um, para outro e tal, e vai levando, né, o nosso plano, né, de trabalho, tá, o desejo que a gente tem de fazer, vai ouvindo as demandas da população para poder construir propostas, ver onde é que a gente pode atuar, onde é que a gente pode contribuir. Então, Isaías, é assim, hoje estamos ali, sim, aí as emendas, o que é que acontece? A gente, às vezes, pensa que o deputado pega em dinheiro, negativo. Tem toda uma formalidade. Então, ali a gente destina através do documento, de formulário, de papel, né? Então, a gente destina para o município A, B, C, D, né? Ou para associações. Você destina X emendas ali, X recursos parlamentares de cada deputado, né? Para a construção de alguma obra que vai beneficiar a comunidade. Ou aquisição, por exemplo, de uma ou aquisição de uma ambulância, ou de trator. Agora mesmo a gente destinou recursos para a compra de motocultivadores, né, para ajudar o pequeno agricultor paixão pela agricultura familiar. A gente até destinou uma agroindústria ali, da Sagrima,
né? Que aquela agroindústria, eu creio que vai ser uma coisa muito especial, porque ela vai Ela já foi promover a geração de emprego não e foi renda. implantada ainda, não? Não, não, está sendo construída lá, está sendo construída, né? E aí o propósito, a finalidade é beneficiar mesmo para transformar o milho ali em cocão Buriticupu, O que pessoal, olha que futuramente vai notícia boa. estar abastecendo as prateleiras do supermercado aqui em Buriticupu e olhe, também, Isaías, expandindo isso para Bom Jesus, Santa Luzia, Arana, e por aí vai, para E fortalecer baratear o preço e também. baratear o preço, gerar emprego e renda, fortalecer essa cidade, né? Muito bom. Isso. Deputada, aí a senhora conseguiu o mandato, 6 anos de 4 anos, dobro, Com né? certeza. Mas hoje, o que a senhora tem para o Maranhão, a eleição? E eu creio que especialmente para Isaías, é o seguinte, eu vejo Buriti como uma cidade em plena ascensão. Você sabe muito bem que quando Zé Gomes recebeu esse município, ele estava numa decadência. Então, a forma como ficou, o cenário era caótico. Você lembra que muitas informações foram destruídas ali, queimada, os HDs foram retirados, foi uma reconstrução, folha de pagamento atrasada, teve que recadastrar todo mundo, etc. Então, foi um grande desafio, mas Deus esteve conosco do fim. Você participou da gestão, sabe muito sim, bem, muito prazer. né, como foi a nossa gestão de muito comprometimento com a população. Ela em momento algum oscilou, foi sempre uma gestão ascendente, caminhando para o progresso. Tanto é que muitos empresários investiram em Buriti, lojas americanas. Paraíba ampliou, né, a sua estrutura. Magazine Luiza veio para cá, Noroeste. E tem a questão também do nosso solo, que é rico, né? Aí está também Mercado Mateus também. supermercado Mateus, etc. Então, Isaías, eu acredito que deixamos a marca, um legado e uma cidade próspera. Né? Tem tudo para a nossa cidade continuar crescendo cada vez mais. Né? Vai depender do olhar, né, do gestor. Hoje a gente fica triste, né, porque nós deixamos uma saúde que foi destaque a nível de Estado. E hoje a gente vê a situação da saúde me entristece, porque eu cheguei, né, estou pedindo apoio, não me envergonho de pedir apoio nem voto para ninguém, porque nós vemos o resultado como parlamentar, e hoje a gente vê a nossa saúde em plena decadência. Às vezes as pessoas chegam comprometidas de pressão, comprimido para diabetes, para diabetes. Rapaz, isso é um direito do cidadão. Deputada, deixa eu lhe perguntar. O que a senhora sabe me responder? Em relação a essa UPA, estão comentando que vai fechar. Até que ponto tem conhecido? Então, Isaías, no momento eu não procurei assim informar com propriedade, só são burburinhos, né? A cidade, esse comentário está bem disseminado, mas eu não tenho nada para falar a respeito. Não tenho propriedade, não estou a par. A outra pergunta. O que o Maranhão pode esperar da deputada Beto? Olha, compromisso, trabalho, sabe, muita vontade de fazer. Você pode ter certeza disso que eu estou chegando lá. Pense numa mulher que eu já venho lutando, mas vou lutar muito mais. Outra coisa, eu não vou ser aquela deputada como que só aparece no período de eleição, não. Daí eu te dizer que ao longo dessa caminhada lá no parlamento, além de lutar muito para defender os interesses do Maranhão, eu também tenho tido muito forte com as comunidades. Faço roda de conversa, independente de campanha política, que a política agora, né? Eu sempre estou indo nas comunidades e levantando debates, faço indicação, pavimentação, creche, para ir, vou cobrar. E digo, olha, governador, lá no bairro tal, está assim assado, a situação é calamitosa.
ajudar, né? E assim, eu acho que é esse o papel do deputado. Além de legislar em favor do povo, ouvir o povo, levantar suas demandas, fica mais fácil para a gente buscar soluções, certo, Isaías? Mas eu gostaria de te falar, que tu fala, o que você pensa aqui, para tipo, eu nem concluí. Isaías, eu já luto pela implantação de um campus da UEMA para Buriticupu. Você sabe que a educação, Realmente está precisando. Isaías, a educação é a porta para a mudança. Viu? E eu te digo sem medo de errar. Isaías, nós vamos. Tudo que era para fazer eu já fiz. Agora o que falta é bater nas portas. Já falei com o governador, muito receptivo. Deputada Betel, conte comigo. Nós estamos agora nessa luta, mas você vai ter um parceiro para ajudar. Eu valido, né, esse seu pedido. E eu estou acreditando. O governador Brandão chegando lá, será implantado. E se não for ele, eu sei que eu vou chegar, eu vou lutar, mas eu acredito muito que ele vai chegar para nos ajudar, né, a implantar esse campus, uma universidade estadual do Maranhão, em Buriticupu, que vai contemplar toda a região. Toda a região. Governador Carlos Brandão, mais uma vez estou aqui, estou na minha cidade, no podcast aqui falando francamente, com o historiador, o Isaías Neres, né, e falando desse nosso projeto, porque ele não é mais é seu também. Deixe sua marca em Buriticupu. Eu tenho certeza que isso você vai colocar no seu plano de governo. Governador Brandão, futuro governador do Maranhão. Vote 40. Isso aí. Deputada, agora vamos aqui para o nosso ping-pong. Vai ver se um livro. Poliana. Poliana moça e Poliana menina. Pense num livro que Poliana era uma menina que tinha tudo até para se afanar, sofreu. Mas um dia alguém, descobriu-se uma parente distante e mandou buscar Poliana. Poliana, ela fazia um exercício diário que eu aprendi a fazer com ela. Ela jogava o jogo as adversidades. Até nas coisas mais negativas, a Poliana via algo positivo. Ela só tirava aquilo que é essencial, que é difícil, que faz crescer, que faz o outro feliz. E eu me inspirei em Poliana. Ela, quando chegou na casa da tia dela, a tia dela era ranzinha, e escolheu um quarto na parte de cima, quarto sem vidro, quarto que não tinha um quadro, tinha um tapete rasgado. Mas quando a Poliana, ela disse, esse é o seu quarto. Ela subiu as escadas, ela olhou, tinha janela. Quando ela abriu a janela dava para uma paisagem mais linda, sabe? Os pássaros coloridos, árvores lindas, os pinheiros, as flores, as cores, o céu azul. E a Poliana saiu dando. Obrigada, obrigada, minha tia. Você escolheu o quarto mais lindo do mundo, onde eu posso ver a paisagem mais bela que Deus. Então, Isaías, já imaginou? E assim fazer. Conta uma historinha, Isaías. A sacolinha de uma sacolinha. Uma velhinha que ela tinha 2 sacolas. Essa de Poliana é muito parecida com o poema, né? Né? A forma como você. Deixa eu te contar da senhorinha. Isaías. Essa senhorinha andava com essas 2 sacolas. Uma rasgada e a outra costurada. E todos os dias ela ia para a feira, para o supermercado, para onde ela fosse. Ela sempre andava com aquela. E tinha um menino que era muito curioso, um rapazinho, e ele sempre via a velhinha com a sacola, uma rasgada. E aí ela perguntou, minha vozinha, por que a senhora sempre anda com essas 2 sacolas? Uma rasgada e outra costurada. Ela disse, meu filho, é porque na sacola costurada coloco o amor,
a alegria, a paz, a felicidade, as boas palavras que as pessoas falam para mim. E na sacola rasgada, do fundo rasgado, coloco a mágoa, a arrogância, a agressão, tudo aquilo que não contribui para a edificação das pessoas. Essa vida é tão passageira que nós devemos colocar no nosso coração, sabe, tudo que é bom, que é ruim, curada, para o vento levar para bem longe e nunca mais trazer. Entendeu? Então é assim que eu procuro viver. Isaías, eu não, sabe, com as críticas, porque muitos dizem, coitada da Betel, rapaz, não tem nem público aí, anda para cima e para baixo ali, tadinha. Mas sabe, Isaías, eu estou fazendo a minha parte, estou levando a minha verdade, estou levando aquilo que eu coloquei na sacola costurada. Eu estou levando para as pessoas, sabe, aquilo que é benéfico. Esse é o papel do parlamentar. Lutar, certo, para conquistar aquilo que é benéfico para a população, como as ruas pavimentadas, o sistema de abastecimento de água, o restaurante popular, os poços, as ambulâncias, o recurso para a construção de um centro de convivência, porque eu tenho uma paixão pelo idoso. Rapaz, olha, inclusive eu criei até uma lei, a Lei 11.651 de 2022, que me orgulha muito em ver afixada nas estações aqui do Maranhão. É a lei que garante a gratuidade do transporte ferroviário para idosos de 60 anos acima, com renda inferior a 2 salários mínimos. Para mim, a maior conta. A garantia de um grande, direito. Né, deputado? É um público grande. Muito grande. Né? E tipo assim, Isaías, hoje a pirâmide está invertendo. Né? A longevidade vai acontecer por causa da... Apesar de todas as intempéries, né? As ofertas dos serviços de saúde são maiores. Né? Então, assim, a gente vive em um mundo onde as oportunidades também são maiores. A gente, o propósito do centro de convivência foi justamente para promover a dignidade, social, emocional dos idosos. Eu quero continuar lutando, inclusive, para esse novo mandato, em nome de Jesus e com a vontade do povo, nós vamos chegar, continuar lutando pela implantação das delegacias dos idosos em todas as regiões do Maranhão, nas regionais do Maranhão. Deputada, um líder. Zé Gomes. Isaías Zé Gomes. Zé Gomes é um homem que ele é sereno. Ele não é de agredir ninguém. Né? Ele é um homem temente a Deus. Ele é um homem digno, um homem que tem amor. Ele é um servo, Isaías. Zé Gomes é um servo. Ele não tem ambição. Você sabe que Buriticupu prosperou com a fé. Né? O Gomes nunca disse é meu mérito. Ele sempre envolveu. Ele trabalhou em equipe. Você conhece muito bem. Ele deu autonomia para todos os secretários, diretores, coordenadores. Ele investiu na formação de continuada. É por isso. E a roda girou. Tu vê que a prefeitura não é fácil ser gestor. É necessário, né, que a equipe esteja preparada. Foi tudo cru demais que o Zé Gomes encontrou essa cidade. Mas ele se apegou a Deus. Ele não olhou para os lados. Ele olhou para cima e olhou para frente, acreditando que poderia chegar. E chegou. Saiu com dignidade. Né, entregou a faixa para o atual prefeito. Deixou dinheiro nas contas. Postos de saúde, todos construídos, montados, equipados, UPA equipada. A saúde foi destaque a nível de estado, como todo mundo sabe, todo mundo admira. E alguns perguntam, mas como foi que ele conseguiu? Humildade, espírito de servo, entender que ele não é para pisar nas pessoas um gestor, mas para servir.
para lutar pelo bem-estar do seu povo. E eu me inspiro nele, sabe? Estou ali no parlamento, em momento algum. Eu nunca assumi aquela cadeira para querer aparecer, para querer pisar nas pessoas. Jamais. Mas sempre com aquela grande responsabilidade e desejo de dar uma resposta. E Deus é maravilhoso. Eu exalto e a glória é sempre do Senhor. Porque eu posso dizer, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. E é por isso que eu tenho dado uma resposta tão positiva para Buriticupu, para a minha região, povo do Maranhão. Deputado, eu ia pedir para você citar um versículo. Acabou de citar aqui nos ajudou. Uma frase para Uma frase, né? A minha força vem do Senhor. Aqui, eu abracei esse desafio com a cara e a coragem. Mas eu creio no Senhor e na vontade do povo que nós chegaremos para continuar fazendo muito mais por Buriticupu, pela região, pelo Maranhão. Deputado, se por acaso faltou alguma as suas... Pessoal, eu só quero dizer aqui, Isaías, que nós... E peça seu voto. Eu só quero dizer que nós estamos aqui numa luta grandiosa. O povo querido de Buriticupu, da região. Cuidado. Analise o perfil. Vai votar. Olha, lembre-se, voto não tem preço. Voto tem valor. Voto vale a água. Voto vale a saúde. Vale a educação. Voto vale o lazer. Voto vale o seu bem-estar e mental. Pessoal, analise o histórico de vida dos candidatos. Não vote só porque pelo emprego, pelo contrato. Isso é temporário, é provisório. Vote acreditando que aquele representante vai contribuir em algo que vai perpassar o momento, que vai ficar para sempre. Assim como essa lei, da minha autoria, né? A lei que eu criei para a gratuidade do transporte ferroviário para o... Isso é uma garantia de direito. É lei, que é para sempre. E é assim, vote em alguém que pensa no bem-estar coletivo, não alguém que pensa só em comprar seu voto. Aquilo ali é até amaldiçoado. Naquele momento, você pega, logo depois aquele desaparece. E aí? Cadê a saúde? Cadê a educação? Cadê a alimentação escolar de qualidade? Cadê a água? Então, nós estamos em um momento muito específico, um momento de decisão. Analise um perfil de cada candidato. Cuidado para não botar também vendedores de que aparecem de 4 em 4 e caem de paraquedas aqui. Eu quero só contar uma historinha real. Em 2018, 170 candidatos a deputado estadual tiraram voto. Muitos se elegeram, muitos. Mas vocês lembram de alguém desses que se elegeram que trouxeram algum benefício para Buriticupu? Ou para a região? Não, então, quem conhece a realidade aqui sou eu que amo esse lugar. Eu conheço a realidade, as dificuldades que o nosso povo enfrenta. Sei que aqui o índice de pessoas de baixa renda é altíssimo. Precisa de pessoas que pensem, em trabalhar para que as políticas públicas sejam de fato efetivadas. Vote em Betel Gomes. 15222. Vote em Hildo Rocha para deputado federal. Um deputado que já provou que tem compromisso com a nação. Ajudou muito, muito o Buriticupu. Vote 40 para governador Carlos Brandão.
um homem leal. Eu já pesquisei sobre a vida dele. Não tem nada que possa macular a sua consciência. Ele tem um perfil sereno, um perfil verdadeiro. Já tive vários momentos de audiência com ele. Tenho, assim, uma grande admiração. Governador, vote 40. Vamos junto nessa força, tá bom? Não esqueça, dia 2 de outubro, para deputado estadual Betel Gomes, 15222. Conto com você. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui encerrando. Bate-papo, essa entrevista. E quero desejar, deputado Gomes, Deus abençoe. Tá? Mas Deus está no coração. E eu lhe agradeço por ter atendido. Daí é só mais uma coisinha. Eu quero dizer para a população de Buriticupu que as pessoas não tenham medo. Todos aqui sabem que nós temos resultado, tanto como secretária de Cultura, de desenvolvimento social, de educação. Lembre-se, foi na nossa gestão que foi construído o Plano Municipal de Educação com a sociedade civil organizada, com o poder público. Fizemos conferência em todas as escolas, né? E todo mundo participou. Foi participativo. Não foi um plano entre quatro paredes. É um plano real, de fato, gente. Né? E é um plano que é avaliado a cada 2 anos. E quero dizer para você, isso marcou a minha mensagem de educação. É um documento norteador da educação de Buriticupu. No nosso período, nós conseguimos elevar o IDEB. Né? E hoje a nossa educação está em decadência. Analise. A alimentação escolar na minha época foi a melhor do Maranhão. Hoje, vocês são conhecedores de comunidade. Então, analise, pense bem. Vote 15222, Betel Gomes. Federal, 1516, Hildo Rocha. Governador, 40, Carlos Brandão. Certo? Para que a gente possa fazer muito mais pelo Maranhão. É isso aí, meus amigos e amigas do nosso canal Isaías. Falando francamente, aqui meu abraço a todos. Agora, e faça realmente a sua análise com sério, pode, com responsabilidade. Isaías, meu querido, eu quero pedir o seu voto. Vote na Betelzinha, você me conhece muito bem, entendeu? Vote em mim. Eu acredito que não vai ser perdido um voto para mim. Porque você conhece o meu caráter. Não é de hoje que você me conhece. Não sou vendedora de ilusão. Eu sou uma mulher de luta, uma mulher de coragem, uma mulher que não baixa a cabeça para qualquer coisa, não. E quero dizer mais, pessoal, quem tem a força não é prefeito. Quem tem força é Deus e o povo que decide uma eleição. Meus amigos, deixe seu like, faça seus comentários e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos.